O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, quando a multidão viu que nem Jesus nem os seus discípulos estavam à beira do lago, subiram todos para as barcas e foram para Cafarnaum à procura de Jesus. Ao encontrá-lo no outro lado do mar, disseram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, vós procurais-me não porque vistes milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes saciados. Trabalhai não tanto pela comida que se perde, mas pelo alimento que dura até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. A ele é que o Pai, o próprio Deus, marcou com o seu selo. Disseram-lhe então: que devemos nós fazer para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus consiste em acreditar naquele que ele enviou. Disseram-lhe eles: que milagres fazes tu, para que nós vejamos e acreditamos em ti? Que obra realizas? No deserto, os nossos pais comeram o maná, conforme está escrito: deu-lhes a comer um pão que veio do céu. Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. Meu Pai é que vos dá o verdadeiro pão do céu. O pão de Deus é o que desce do céu para dar a vida ao mundo. Disseram-lhe eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus respondeu-lhes: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem acredita em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, presentes aqui no Paulo VI, mas também uma saudação amiga e fraterna e calorosa para os que estão em casa. O ser humano é um eterno insatisfeito. Quando está muito quente, está calor demais. Daqui uns meses, a coisa muda. Está frio demais. Passado um cadinho mais de tempo, está a chover demais. Somos eternos insatisfeitos. Insatisfeitos conosco mesmo, com o mundo e, se calhar, com o próprio Deus. É a temática da liturgia que a igreja nos apresenta neste 18º domingo do tempo comum. A primeira leitura fala da comunidade dos filhos de Israel. Começou a murmurar no deserto contra Moisés e Arão. Porque estava muito quente? Não. Porque estavam com fome. E pessoa com fome, meu Deus. Quando alguém está com fome, ela não enxerga nada na frente dela, a não ser um prato de comida.
O povo de Israel estava andando no deserto. Alguém já teve a experiência de andar no deserto? Quando nós vamos fazer peregrinações na Terra Santa, nós passamos muito lá em regiões desérticas. Minha gente, o deserto não é fácil. Imagina naquele tempo em que o povo saiu do Egito, não tinha autocarro, não tinha comboio, não tinha estradas de ferro, não tinha nada, o povo tinha que ir a pé. Mas chegou uma altura que eles começaram a murmurar contra Moisés, porque eles não tinham o que comer. Estavam murmurando. E diz o texto, olha o que eles disseram: antes tivéssemos morrido às mãos do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados ao pé das panelas de carne e comíamos pão até nos saciarmos. Olha só que ingratidão. Estavam com saudades das cebolas do Egito? Estavam com fome e lembravam: lá no Egito, embora a gente era escravo, mas nós tínhamos o que comer. E aqui não. E começou a murmuração. A eterna insatisfação do ser humano. Embora estavam vivendo uma liberdade, mas queriam voltar, que era muito mais fácil e mais cômodo viver como escravos, mas pelo menos ter o essencial para comer. Papa Francisco usa um termo muito interessante, que de vez em quando nas minhas colocações eu uso esse termo do Papa Francisco: o Alzheimer espiritual. Não é, Dom Serafim? O Papa Francisco fala isso. O que é o Alzheimer espiritual? Muitas vezes nós temos familiares nossos que têm Alzheimer. Uma pessoa com Alzheimer, o que ela? Esquece. E o Alzheimer espiritual? Eu esqueço o que Deus fez na minha vida. E eu murmuro contra Deus. É o tal do Alzheimer espiritual. Aqui isso não acontece. Isso é lá no Brasil. Aqui em Portugal, os cristãos aqui de Portugal eles não sofrem desse Alzheimer espiritual. Estou certo? Ai, gente, ninguém me avisou. Sofremos de tal do Alzheimer espiritual. Esquecemos do que Deus fez em nossa vida. Esquecemos das maravilhas de Deus. Estamos aqui a celebrar o Hosana Portugal. O Hosana, cantar as vitórias de Deus. Quais as vitórias de Deus que você está a cantar na sua vida, meu irmão, minha irmã? Ou você está a murmurar contra Deus? Senhor, podia ser bem diferente. Aquele meu marido podia ter se convertido. Aquele meu filho podia ser um pouquinho mais obediente. Quais as vitórias? O que queremos cantar ao Senhor? É preciso rever tudo isso. E não podemos cair no esquecimento daquilo que Deus faz em nossa vida. Desde o dia em que nascemos, desde o dia em que nós fomos concebidos no ventre da nossa mãe. Já é a grande vitória. E tem gente que fala: acho que Deus esqueceu de mim. Deus tem mais o que fazer do que pensar em mim, pobre criatura. Aí se faz, né? De toda, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me entende. Nós já somos vencedores no momento em que fomos concebidos no ventre da nossa mãe. Já começa a nossa primeira vitória. Estamos lá. A gente não para perceber isso. Ao longo da nossa vida, se hoje nós estamos, façam assim, façam essa pequena experiência. Vamos lá, força, 1, 2, 3. Esse suspiro dá para apagar um incêndio. Ajudar os nossos bombeiros que já estão aí a enfrentar os incêndios. Só o fato de você ter feito isso. Quantas vezes você faz isso por dia? Centenas e milhares de vezes. E a gente nem para agradecer ao Senhor. Senhor, eu não tenho isso, eu preciso tocar o meu telemóvel.
Eu preciso trocar o meu computador. Eu preciso trocar o meu carro. Preciso trocar até minha esposa, que já está... A gente vive nisto. A gente vai cobrando a Deus dessas coisas. E se esquece do que Deus faz em nossa vida. Isso é muito sério. Por isso São Paulo, na segunda leitura aos Efésios, para que a gente se lembre de que Deus continua a realizar maravilhas em nossa vida e possamos ter um hosana todos os dias, cantar as vitórias de Deus, São Paulo diz: eis o que vos digo e aconselho em nome do Senhor: não torneis a proceder como os pagãos. Alguém aqui é pagão? Não fale, não se comprometa, sorria, você está sendo filmado. Tem 3 câmeras olhando para si. Não torneis a proceder como os pagãos, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Lá no Egito nós tínhamos pão com fartura, carne nas nossas panelas. Futilidade. Esqueceram do que Deus fez, os livrou da escravidão de tantos e tantos e tantos anos. Não foi assim que aprendestes a conhecer a Cristo, se é que dele ouvistes pregar e sobre ele fostes instruídos, conforme a verdade que está em Jesus. Olha o que São Paulo diz à comunidade de Éfeso, e isso serve para nossas comunidades, para o nosso hoje. É necessário abandonar a vida de outrora e pôr de parte o homem velho, corrompido por desejos enganadores. Exortação de Paulo, isso é uma palavra de ordem. Renovai-vos pela transformação espiritual da vossa inteligência e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, na justiça e santidade verdadeiras. Quando chegamos nesse patamar, nós não vamos murmurar, nós vamos louvar e bendizer a Deus. Aquilo que Paulo diz: em tudo rendei graças ao Senhor. Entenderam? Ou quer que eu desenhe para ficar mais fácil? Homem novo, mulher nova, é aquele que não fica olhando para o seu passado e fica ali murmurando: se eu soubesse, eu não teria casado com esse traste. Se eu soubesse, eu não teria me tornado padre. A gente pode murmurar. Se eu soubesse, eu teria ido por um outro caminho. Não. Não olhe a sua história e murmure. Mas agradeça todas as maravilhas que Deus realizou na sua história. Padre Paulinho contou o que aconteceu com ele antes de vir para cá. Vocês sabem também o que aconteceu comigo antes de eu vir para Portugal. Acho que é uma síndrome, né? Olha, os padres que são designados para cá, misericórdia, são provados no fogo. E como diz um irmão nosso de comunidade, é fogo. É no fogo. Padre Paulinho quase foi 10 para melhor. Eu também, antes de vir para cá, quase fui 10 para melhor. Padre Paulinho foi um envenenamento, o meu foi uma infecção que quase me levou a óbito. Fiquei 19 dias internados. Em um mês passei por 3 cirurgias. Já estava quase tudo para vir para cá. Tive que demorar quase não sei quanto tempo. Pronto. Podia murmurar contra o Senhor? Deu vontade. Deu vontade. Mas no dia que eu pensei, eu recebi um telefonema do nosso pai fundador, Monsenhor Jonas. Só para a frase que o padre Jonas disse. Foi o único telefonema que eu recebi no quarto lá do hospital onde eu estava. O padre Jonas disse assim para mim: Padre Toninho, vou falar como o jeito ele falou: Padre Toninho, o inimigo de Deus não quer que o senhor vá para Portugal. Por isso o senhor ficou doente. Mas aguenta firme, Padre Toninho, porque o senhor é o padre de Portugal.
Pronto. Foi isso. Presta atenção. Se eu fosse murmurar para Deus, eu estaria reclamando, murmurando 19 dias. Desde novembro, eu fiquei de novembro até fevereiro, até sair a última cicatriz do meu corpo. Eu podia murmurar. Eu podia reclamar para Deus: Senhor, é isso que o Senhor faz com a gente? Mas eu aprendi lá no Brasil a viver a espiritualidade aqui de Fátima, o oferecimento. Eu fui oferecendo a minha dor, a minha angústia, a minha tristeza, as minhas decepções pela conversão de vocês, criaturas amadas. Eu aprendi este caminho. Renovai-vos pela transformação espiritual. Se eu não tivesse passado por isso, não sei se eu estaria aqui em Portugal. E para terminar, o Evangelho. Pega o finalzinho do Evangelho. Povo é povo, só muda de endereço. Na época de Jesus, depois de Jesus, até chegar a gente aqui. O povo quer exibicionismo. Foram saciados por Jesus, a multiplicação, e eles foram atrás do Jesus. Jesus dá pão de graça para a gente. Jesus é bom. Vamos atrás dele, pelo menos um pequeno almoço está garantido. Jesus falou: não é por aí. Vós procurais-me não porque vistes milagres, mas porque comestes dos pães e ficaste saciados. O pão que Jesus dava era um pão bom, gente, melhor que aquele que vocês comeram na hora do almoço. Trabalhai não tanto pela comida que se perde, mas pelo alimento que dura até a vida eterna. E aqui diz o povo: Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus respondeu-lhes: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem acredita em mim nunca mais terá sede. Quem vive o Hosana vai buscar este pão da vida. Quem vive o Hosana dia após dia na sua vida vai buscar este pão da vida. A fome que devemos ter, meu irmão, minha irmã, a sede que devemos ter é de Jesus, é de Deus. Mas infelizmente nós não estamos vendo isso nas fisionomias dos cristãos. É uma fome passageira, que se contenta com qualquer coisinha que entra na nossa boca. Cuidado com aquilo que você procura para saciar a sua fome de Deus. Não é numa bruxa, não é numa pessoa que vai adivinhar a sua história, o que está a acontecer. Não é essas pessoas que vão saciar a sua vida. E tem muita gente correndo atrás dessas bobagens. E depois nós padres que pagamos o pato. Tira o seu dinheiro e depois fica sem dinheiro e vem reclamar para o padre: padre, estou falando alguma mentira? Não vou falar nem se você já foi, faz de conta que não foi. Mas você conhece gente que foi. Que tiraram dinheiro dessa pessoa para prometer coisas que elas não têm o poder de fazer. Essa é a fome que muitas pessoas hoje querem matar, estão correndo atrás. Por favor, Jesus é o pão da vida. Cada Eucaristia que nós sacerdotes celebramos é para saciar a fome de Deus que está na vida das pessoas. Coma deste pão e seja um homem transformado, uma mulher transformada. Coma deste pão da palavra, desse pão da Eucaristia, para que você tenha forças para combater o inimigo de Deus, para combater as murmurações, para combater as tentações, quando chegar na porta da sua casa. Porque com Cristo eu sou mais que um vencedor. E quem se alimenta verdadeiramente de nosso Senhor Jesus Cristo não passará fome neste mundo. Não passará fome.
Porque o Senhor está nos esperando diariamente na Eucaristia. E tem muita gente que está se perdendo, porque não buscam o verdadeiro alimento para a sua vida. Peçamos a graça, meu irmão, minha irmã. Não tenhamos medo, mas tenhamos... Qual foi a letrinha que o Dom Serafim disse? Coragem e nobreza para buscar Jesus, o verdadeiro pão descido do céu para nos alimentar diariamente. Coragem e nobreza. Um cristão que tenha isso nunca terá fome e nem sede, e vai caminhar muitas vezes no deserto dessa vida, sabendo o que Deus fez na sua história, porque eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. Peçamos esta graça e não nos deixemos nos enganar pelas murmurações, por aquilo que não deu certo, pelas nossas insatisfações, mas coloquemos a nossa esperança nesse Deus em que nós acreditamos. Amém? Que o Senhor nos ajude e nos dê a coragem e a nobreza para sermos homens e mulheres transformados no poder do Espírito Santo em sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.